noite. Estamos aqui mais uma vez para nos reunirmos na presença do Senhor, buscar a presença dEle. Mas antes de buscar a presença, preciso que você esvazie seu coração. Preciso que você se desligue das coisas do mundo. Se concentre na pessoa dele. A nossa mente tem muitas coisas, muitas preocupações, muitos projetos, planos, coisas a resolver. A gente precisa aprender a esvaziar o nosso coração, esvaziar a nossa mente e deixar que a presença dele invada todo o nosso ser, de dentro para fora. E a melhor forma de nós fazermos isso é declarando louvores a Ele, concentrando o nosso pensamento na presença dele, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é digno. Concentre o seu coração na presença dele, na presença desse Deus maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor. Concentre o seu coração na presença doce e maravilhosa do Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Concentre o seu coração no Deus dos deuses, aquele que está sentado acima do trono, acima de todas as coisas, acima das estrelas, a luz inacessível que irradia até nós e nos enche de amor e de graça. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Queremos a tua presença. Jesus, Senhor nosso, queremos desfrutar do teu amor. Queremos desfrutar da tua graça. Sim, porque nós te adoramos. Nós te amamos, Jesus. Reverenciamos a tua presença dentro de nós. Te queremos cada vez mais, queremos contemplar a tua face, sentir a tua presença, sentir o teu perfume. E nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que proporciona dentro de nós a presença de Jesus, que por sua vez revela em nosso coração, em nossa mente, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, lindo Jesus. Nós te amamos. Amado meu, Senhor meu, vida minha, tua presença é tudo que eu mais quero. Desfrutar do teu amor e da tua graça. Porque eu te adoro, Senhor. Tu és o meu amado, eu sou teu, tu és meu. Te adoro, Senhor. Te adoramos, Deus. Buscamos tua presença mais do que tudo. Mais do que tudo, queremos estar a sós contigo. Porque a tua presença é o que mais importa em nossas vidas. Sim, Jesus. Nós te adoramos. Te adoro, Senhor.
meu ser te pertence. Na tua presença que eu coloco todos os meus anseios, todas as minhas angústias, todas as frustrações, tudo eu lanço sobre ti, toda ansiedade, todo fardo pesado eu jogo na tua presença, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o teu fardo é suave, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, por isso na tua presença eu encontro descanso. Na tua presença eu encontro paz. Somente em tua presença, no silêncio da tua presença, posso desfrutar do teu amor, da tua graça. Isso é maravilhoso. Eu te adoro, Senhor, por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Através de nós, isso é maravilhoso. Te adoro, amado. Obrigado por tua presença e pelo fluir da unção em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos. Mais uma vez, boa noite a você que está conosco, a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, você que participa conosco das reuniões. Que Deus seja louvado na sua vida cada vez mais. Uma das coisas que eu procuro sempre ressaltar é como o momento de adoração que nós fazemos nas reuniões, ele é insuficiente para a nossa comunhão com Deus. Não é que ele não seja verdadeiro, é porque para nós de fato atingirmos, entrarmos, mergulharmos numa comunhão com Deus, cada um tem um tempo. E isso exige tempo. E nas reuniões nós estamos concentrados em outras coisas, na palavra, muitas vezes num violão, numa música, no instrumento, nas coisas que tem para fazer. Por isso que eu sempre incentivo você a mergulhar nas práticas espirituais de forma pessoal. Exercícios espirituais. A adoração, ele é um exercício, algo que você precisa fazer regularmente, igual tomar banho, igual beber água, igual caminhar, igual respirar. Talvez respirar seja o mais adequado para exemplificar isso. Você precisa respirar. Se você não respirar, você fica sufocado, sem ar. A adoração é isso. Quando você descobre a atmosfera da adoração, você sente a necessidade de que ela precisa fazer parte da sua vida, não no momento de um culto somente, mas no seu dia a dia. Então procure lugares para estar com Deus. Por isso que nós falamos tanto das práticas pessoais,
Por isso que nós mergulhamos tanto nessas práticas, porque são elas que vão fazer você crescer, você chegar no novo lugar em Deus. Por isso que nós temos trabalhado tanto nessa prática. E aproveito aqui para falar que nós construímos uma plataforma onde você pode aprender sobre cada prática de forma muito específica. Muito específica. Você pode entrar na internet, simples.com, que é curso de introdução em práticas espirituais. E lá nós temos textos, vídeos, exercícios de maneira assim muito clara e muito simples, para que você possa então mergulhar em cada uma dessas práticas. Cada uma dessas práticas está lá destrinchada de forma permanente. Não sei se dá para digitar aí digita aí simpscoen.com. Você pode entrar e acessar, se inscrever e fazer esse curso. Nós estamos já preparados para dar todo o suporte para encaminhar você nas práticas espirituais. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida da mesma maneira que mudou a minha. Independente de qual igreja você faça parte ou não, se você quer entrar numa vida em Deus, é possível. Basta que para isso você se disponha, você queira. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre personalidades da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Débora. Abra sua Bíblia em Juízes 4. No livro de Juízes 4. Nós vamos falar sobre a juíza Débora. E vamos descobrir o que é a personalidade dela, aquilo que ela vivenciou, nos ensina em Deus. Primeiro vamos falar sobre o período do livro de Juízes. Que período foi esse? Depois que o povo saiu do Egito, eles caminharam 40 anos no deserto. E então quando Moisés morreu, Josué então começou a dominar, avançar sobre a terra, conquistar territórios, a terra de Canaã. Moisés foi o primeiro juiz do povo. Quando o povo saiu do Egito, eles já saíram como nação, ainda que seja uma nação, que fosse uma nação nômade, mas já era o povo de Israel. Já era uma multidão de pessoas. E Moisés foi então o primeiro juiz. Moisés morreu, veio Josué, assumiu o lugar dele. Isso está lá descrito no livro de Josué, depois do Deuteronômio. E aí quando Josué morre, o povo já está assentado na terra, não totalmente, mas o povo já está assentado. E à medida que o tempo vai passando, Deus vai levantando outros juízes, até chegar no último juiz, que foi Samuel. E então veio o período dos reis, começando com o rei Saul. Samuel ungiu Saul. Nesse período que vai de Josué até Samuel, nós temos então a passagem de Débora. Que era um período em que eles estavam estabelecidos na terra, só que as nações em volta não tinham sido totalmente destruídas, então eles estavam constantemente em guerra. Essas nações elas só vieram a ser totalmente derrotadas no governo de Salomão. Inclusive Davi também foi um rei que lutou contra moabitas, cananeus, filisteus. Eles estavam constantemente em terra. A bem da verdade, até hoje essa guerra ainda existe lá, porque sim, em Salomão houve um período de paz, mas depois as batalhas continuaram e até hoje a batalha por aquela terra continua. A briga que nós acompanhamos constantemente pela televisão. E aí, uma vez que você tem a noção desse ambiente de pessoas que chegaram na terra direcionadas por Deus e iam expulsar outros povos ou destruir outros povos que estavam lá, nós temos a história de Débora. Eu não quero aqui falar sobre a questão geopolítica da guerra entre cananeus e o povo de Israel, mas eu quero tirar experiências de como pessoas que serviram a Deus
e passavam por dificuldades naquela época, eles conseguiram, através da direção de Deus, através da comunhão com Deus, conseguiram a direção para conquistar as vitórias que eles precisavam naquele momento. E são essas experiências que a gente tira para a gente. Então, Juízes 4 fala assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude foi o juiz antes de Débora. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, ao qual então habitavam em Arosete-Agoim. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então por 20 anos havia aquela pressão contrária, porque o povo tinha se distanciado do Senhor, e quando eles se distanciavam do Senhor, eles enfraqueciam. Nesse período aqui, no versículo 4, havia Débora. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era a juíza. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, e os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon? E farei para ti o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque. O que nós aprendemos a respeito da vida de Débora? Débora tem esses dois capítulos. Primeiro, esse capítulo da guerra dela contra Cícera, que era o comandante dos cananeus. E por ela ser juíza, naquele período, ela tinha uma posição de autoridade. Como funcionava o juiz naquela época? Eles eram levantados por Deus. Pessoas que tinham a unção de Deus, que tinham comunhão com Deus, que tinham o chamado, eles simplesmente surgiam. Qualquer pessoa do meio do povo, de qualquer das 12 tribos, simplesmente as pessoas surgiam e iam pessoas que se levantavam como liderança, destacavam-se, então as pessoas iam até ele. No caso de Débora, ela ficava debaixo de uma palmeira e toda a nação ia até ela para ela julgar as questões. Desde questões de terra, questões de casamentos, questões de herança, as questões que surgiam do povo. E importante notar que ela era mulher. Ela era casada e ela era juíza. E é a única juíza que é relatada nessa história dos livros de Juízes. Possivelmente não fosse a única juíza, porque o livro dos Juízes ele destaca os juízes que tiveram alguma relevância em guerra ou algum fato que fosse notório. Se lembra, por exemplo, que fala que naquele tempo Débora era juíza, mas já havia 20 anos que os cananeus vinham instigando contra Israel. Tem outra passagem que fala assim: passaram-se 80 anos até que... Então assim, tem muitos períodos, 80 anos, 50 anos, 40 anos, que juízes não são relatados nesse período, mas haviam juízes e juízas. E Débora foi a que apareceu com destaque. O que nós aprendemos então com Débora? Primeiro, a autoridade e a unção vem de Deus. É Deus quem levanta. Isso era muito notório nos livros, nas passagens do livro de Juízes. Eu acho que Juízes foi o período mais tranquilo em relação
a questão de organização política do povo de Israel. Porque foi um período longo em que Deus levantava as pessoas que eram escolhidas por Ele, capacitadas por Ele, para poder julgar o povo. Não era através de uma herança, como no caso dos filhos de Salomão, que não foram como Salomão. Não era através de nenhuma outra questão, de uma indicação. Era o próprio Deus que levantava. Aqueles que queriam governar, queriam resolver as questões. Cada um ficava nas suas casas até surgir uma questão. Quando surgia uma questão, esse juiz resolvia. Em alguns casos o juiz era profeta. Em outros casos o juiz era um sacerdote, como no caso de Eli. Eli era juiz e era sacerdote. Outros casos ele era um líder, comandante, como no caso de Josué ou Gideão, que nem era profeta nem sacerdote, mas era um líder. E Deus levantava de acordo com a necessidade da época. Só que o que eu quero enfatizar é Deus que levanta. As pessoas hoje elas querem ser usadas por Deus para fazer aquilo, só que elas procuram sempre uma questão de visibilidade. Elas buscam sempre uma condição de destaque. Quem busca destaque não entendeu o que é servir a Deus. Durante muito tempo da minha vida dentro de igreja, eu busquei posições eclesiásticas e consegui. Eu busquei ser ministro de louvor e eu fui. Eu busquei ser o irmão da libertação, aquele que ia para atrás de todos os demônios que aparecia e eu fui. Eu fui o homem do evangelismo, aquele que pegava todo mundo e levava para sair de porta em porta evangelizando. Eu fiz isso. Eu fui o pregador, aquele que estava sempre na frente, pronto para pregar. Eu fui o pastor. Só que eu descobri que correr atrás dessas coisas não é a vontade de Deus. Porque Deus ele tem um chamado específico e muito pessoal para cada um. Dentro de um dom ou dentro de um ministério. Quando eu fui ungido pastor, eu comecei a pensar o que é ser ungido pastor. E aí, a princípio, era um título. Dentro de uma organização, dentro de um ministério. E hoje eu entendo que ser pastor não é um título. Ser pastor é uma função. É algo que completa outras funções. É uma característica, é uma condição que Deus dá. É um dom ministerial que Deus dá para exercer determinada função dentro daquilo que Deus vai direcionar. Então hoje eu não sou pastor de uma igreja, eu sou pastor de pessoas. Eu costumo dizer isso. Eu não sou pastor de uma igreja onde tem pessoas ali, um grupo, um corpo de membros da qual eu pastoreio, como se fosse um curral com pessoas fechadas ali, e aí eu vou cuidar daquelas pessoas, eu vou cuidar daquele aprisco. Eu sou um pastor no reino. Eu sou um pastor em que as pessoas vêm até mim, e quando elas vêm até mim, eu vou pastorear elas. O que é pastorear? É cuidar. Cuidar de lã suja, cuidar de feridas, cuidar de pessoas que estão distantes de Deus, cuidar de pessoas que querem refazer ou construir uma aliança com Deus, independente de quem você seja, independente do que você tenha feito na vida. A minha função como pastor é levar você para perto de Deus, conduzir você com uma vara de amor, com um cajado de amor, conduzir você para a presença do Pai. Porque aprisco não é uma igreja, não é um ministério, aprisco é o reino de Deus. Então quando eu entendi isso, eu entendi que quando a gente se coloca na condição que Deus quer, o próprio Espírito Santo ele vai desenvolver essas capacidades em nós para Ele, para o reino, para uma condição espiritual, não para uma condição de igreja ou para uma condição institucional. Isso mudou a minha forma de pensar e mudou a minha forma de ser pastor. Porque hoje eu entendo que eu tenho um chamado de pastorear, de ensinar sobre as coisas de Deus, de ensinar sobre as práticas espirituais a qualquer pessoa que me perguntar. A qualquer pessoa, inclusive pessoas que eu nem conheço pela internet, que têm entrado em contato comigo e têm procurado saber como é que eu faço para ter uma vida em Deus. E ali eu vou ensinando passo a passo. E eu não busco um destaque, eu não busco um posicionamento, eu não busco ser o mais conhecido da internet. O meu interesse no meu coração, o desejo mais profundo é que as pessoas conheçam Deus, que você conheça Deus. Que você entre na presença de Deus, que você consiga descobrir as maravilhas que é deitar no colo do Pai. E tudo aquilo que Ele oferece para nós, para mim e para você. E isso é ser pastor. Não um pastor voltado para uma igreja especificamente. Não que isso seja errado,
Mas eu entendo que dentro de uma visão espiritual é muito mais abrangente. Porque não diz respeito àquele grupo, aquelas pessoas, aquele rebanho. Diz respeito a qualquer pessoa que se aproximar de mim, que Deus mandar para que ela seja pastoreada. Então, quando pensar em ministério, não pense em destaque. Quando pensar em servir no reino, na igreja que você faz parte, não pense em se destacar. Pense em servir a Deus. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu sinto que eu tenho um chamado em Deus. E aí eu quero servir, mas por onde é que eu começo? Porque eu sei que eu tenho um chamado ministerial, eu sei que eu sou chamado para ser um pastor, algo. Deus fala no meu coração que tem algo grande para fazer. Mas e aí, o que eu faço? Eu vou treinar para pregar, vou fazer um curso de teologia, por aí eu começo. E eu falei para aquele irmão assim, eu falei: irmão, Jesus falou que entre vós o maior é aquele que serve. Então, se você tem de fato o coração, o desejo de servir, é só quando você chegar na igreja, você olhar o que não falta oportunidade. Ah, você quer saber por onde começar? Comece limpando as cadeiras, comece limpando o chão, comece conduzindo as pessoas, comece abrindo a porta, comece dando uma boa noite, irmão, comece sorrindo, comece dando um abraço, comece amando. Se disponha no seu coração a servir sem querer título. Porque quando você colocar no seu coração de servir, aí você vai ter destaque entre as pessoas. O destaque de que você é um servo. E esse é o melhor destaque que Jesus quer que nós tenhamos. Se dali você vai alcançar uma condição ministerial de visibilidade, entenda, a visibilidade ela não é bom. A visibilidade ela traz um peso. A visibilidade ela traz um fardo. Mas o servir, você se desprende, você joga, você fica leve. Porque você faz em amor. Você não faz para receber nada em troca. Agora, se você quer visibilidade, aí você está indo pelo caminho errado. Eu não sei como fazer para ter visibilidade não, porque eu mesmo estou fugindo disso. E aí o irmão saiu, não sei se ele entendeu, se ele não entendeu. Eu sei que ele queria que eu ensinasse a ele como chegar no cargo de pastor. Não é questão de cargo, é questão de você entrar na presença de Deus e o Espírito Santo vai dizer para você qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é o seu dom, aquilo que ele quer usar você. Independente se você é homem ou mulher. E aí essa é uma questão também que diz respeito a Débora. Débora era uma juíza. Queridos, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se hoje nós entendemos que Deus ele não faz acepção de pessoas, naquela época também não fazia. Deus nunca se importou se para resolver as questões ele tivesse que usar um homem ou uma mulher. Ele só queria pessoas que se colocassem na condição de fé para que ele usasse. Assim era nesse período dos juízes, assim foi em todos os períodos da Bíblia. Ah, mas por que só homens se destacam mais? Porque a sociedade ela é machista, paternalista. Mas Deus não é. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus totalmente que coloca a mulher de lado, mas não, nós temos na Bíblia muitos exemplos de Débora, de Raabe, de Sara, de Ruth, de Esther, da rainha Esther, nossa, fundamental, de Maria Madalena, de Lídia, tantas pessoas na Bíblia que foram destaque, mulheres, sendo mais específico, tantas mulheres também que foram destaque porque elas se colocaram numa condição, elas viram a oportunidade, elas viram que precisava de alguém ali que direcionasse algo de Deus e elas foram colocadas. No caso de Débora, ela foi colocada como juíza e aí ela fez o que? Ela chamou Baraque. Por que ela chamou Baraque? Porque para uma batalha precisa de um guerreiro. Ela não tinha característica de guerreiro. Ela não tinha característica de lutadora. Mas ela era juíza. Então ela chamou Baraque e falou assim: Baraque, o Senhor deu a ordem, nós vamos guerrear contra os cananeus e nós vamos tirar essa opressão dele. E Baraque, entendendo o posicionamento e a unção que havia sobre Débora, que foi que ele disse: eu vou, se você for também. Ela disse: eu vou. E você vai saber que mesmo você sendo um homem, a honra dessa batalha não será sua,
porque pelas mãos de uma mulher é que Cícera será morto. Isso foi profético, porque depois do decorrer da história, você vai ver que eles foram lá, eles batalharam, eles venceram a guerra e o comandante fugiu e entrou na casa de uma família de camponeses que não eram dos judeus, era alguém que vinha da linhagem lá do sogro de Moisés, que morava por ali, mas não eram especificamente de nenhuma tribo de Israel. E quando ele entrou e pediu proteção, ele entrou dentro de casa e ele estava muito cansado e ele pediu água, aí Jael deu leite para ele e ele então disse a ela que escondesse ele se escondeu e quando ele adormeceu, Jael fincou uma estaca no crânio dele e ele morreu pelas mãos de uma mulher. Profetizado por Débora. Então assim, são passagens, essa passagem da Bíblia me chama a atenção porque como essas mulheres elas foram protagonistas nessa situação. Não só da questão da juíza, mas também da decisão que Jael tomou de matar Cícera, que era o inimigo. De se posicionar, de tomar uma posição. E aí quando nós analisamos a personalidade de Débora, nós vemos, primeiro como eu falei, a autoridade vem de Deus. É Deus que dá essa autoridade. É Deus que unge, é Deus que chama, é Deus que faz. O que nós precisamos é nos colocar na presença dEle. E obedecer a direção que Ele der. Porque muitas vezes nós achamos que somos uma coisa, mas Deus sabe que nós somos outra. É preciso que a gente tenha esse discernimento em Deus. A unção e a autoridade vem de Deus. Não busque destaque, busque servir. Somos iguais diante de Deus. Nessa parte de somos iguais diante de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas 26. Gálatas 3, 26 a 29. Por que eu quero ler esse versículo? Porque esse versículo ele deixa claro para nós aquilo que eu falei em relação a Deus não faz acepção de pessoas. E quando eu falo acepção de pessoas, eu não me refiro a pobres, ricos, negros e brancos. Nenhum tipo de acepção de pessoas. Nenhum. Todos são iguais perante Deus. Gálatas 3, 26. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso foi Paulo que escreveu para os Gálatas. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E a palavra aqui ele diz todos. Todos vocês que foram batizados em Cristo, vocês foram revestidos por Cristo através do Espírito Santo. De sorte que não pode haver judeu nem grego, não pode mais haver judeu e grego. Essa diferença acabou para aqueles que foram batizados em Cristo. Não pode haver mais nem escravo nem livre. Essa diferença acabou para aqueles que foram batizados em Cristo. Se um homem era senhor de escravos, ele naquela época que era legal ter escravos. Se um homem era senhor de escravos, ele foi batizado e ele tinha escravos, seu escravo foi batizado, eles são iguais diante de Deus. E era preciso compreender isso, tanto da parte do senhor como da parte do escravo. Porque não há judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Não existe diferença para Deus de homem e mulher. Em qual sentido? No sentido de unção. Todos nós somos espírito. Humanamente falando, biologicamente falando, existe homem, existe mulher. Biologicamente falando, sim. Mas no espírito, espírito não tem sexo. No céu nós não vamos ter sexo, para saber se é homem ou mulher. A identidade de homem e mulher não vai existir no céu. No céu nós somos espíritos. Então quando nós somos revestidos de Deus, nós somos um espírito. Então para Deus não há nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Todos nós somos nascidos do mesmo espírito. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Esse mesmo Deus que falou para Paulo que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo, era o mesmo Deus que lá atrás utilizava qualquer mulher, homem ou menino que se colocasse na presença dele. Ele colocava. Ele utilizava, assim como aconteceu por Débora. O que nos causa destaque em Débora é que no meio de tantos homens, no meio de tantas pessoas, e vou repetir, no meio de tantos homens mesmo, ela foi aquela que Deus encontrou um coração com fé suficiente para usar, para trazer a vitória, para trazer a restauração para o povo. E ele usou. Então não pense que você é homem ou mulher. Pense que você precisa colocar o seu coração em Deus, para que Deus possa utilizar você da maneira que Ele quiser. Quarto, uma das características que nós vemos em Débora, ela sabe delegar. Ela sabia das condições dela, no lugar onde ela estava, quem ela era. Não fala sobre a idade de Débora, mas pelo que a gente percebe, ela já vinha como juíza há um bom tempo, porque fala assim, naquele tempo Débora era juíza e as pessoas já tinham conhecimento de que ela era juíza. E na hora que Deus falou com ela, que era a hora de ir lutar contra os cananeus, que era a hora de lutar contra os cananeus, ela imediatamente chamou Baraque, que não era então um general, ele era um dos líderes de Naftali, de uma tribo. Ele chamou prontamente, direcionada por Deus, e delegou para ele uma função que ela não poderia fazer. Saber delegar é algo muito importante hoje em dia. Saber que ninguém faz tudo. Ninguém pode fazer tudo. Ninguém anda sozinho. É preciso aprender a repartir as tarefas. O próprio Moisés, quando ele estava julgando o povo, chegou uma hora que o genro dele falou assim, você não tem condição de julgar todo mundo o dia todo. Você não vai aguentar, você já é um senhorzinho de 100 anos. Delega, divida, coloque capitães para poder organizar isso aqui. Divida em grupos de 100. As causas menores eles resolvam, as coisas maiores não tem um princípio de estabelecido, então as causas menores resolvam, as causas maiores traz para cá e você resolve. E assim Moisés fez, ele teve tempo. Essa questão de delegar é uma questão que vem de muito tempo, só que hoje em dia é difícil porque as pessoas não têm encontrado, ou não encontram alguém com confiança suficiente para delegar, ou então são tão egoístas ao ponto de não confiar em ninguém. E é preciso que a gente tenha essa percepção, esse cuidado, para saber de por que eu não estou conseguindo delegar essa função, por que eu estou sobrecarregado. É porque eu sou egoísta demais, e aí precisa ter um senso crítico de si mesmo, saber até que ponto você quer carregar tudo nas costas e não dar o braço a torcer para ninguém. Ou é porque você não está encontrando pessoas que lhe rodeiam com fidelidade suficiente para que você possa delegar. No primeiro caso, se você acha e você percebe que você está sendo egoísta demais e orgulhoso demais e levando tudo nas costas, então mude. Comece a tentar nas pessoas que lhe rodeiam e colocar confiança nelas também e delegar. Se você não encontra ninguém de confiança ao seu redor, eu acho que você também precisa rever a sua vida, porque sempre tem pessoas ao nosso redor que são de confiança. Se você não vê ninguém, pode ser que você seja desconfiado demais, ou então você não tem pessoas de confiança porque você não gera confiança. Então, é preciso repensar, mas sempre, se você é uma pessoa que age com fidelidade, uma pessoa que age de forma correta, vão ter pessoas ao seu lado que vão lhe apoiar, e é preciso ter a percepção dessas pessoas para que elas também recebam autoridade, você possa delegar e elas possam então fazer também, distribuir a atividade, para que haja um equilíbrio. Outra coisa que nós podemos detectar, nós aprendemos sobre Débora, e essa característica é bem importante na vida dela, é porque Débora, ela sabia honrar. Saber delegar é uma coisa, às vezes você não consegue mesmo, você delega a força, mas saber honrar é diferente.
Saber honrar é reconhecer uma qualidade do outro. Saber honrar é saber reconhecer no outro algo de valor, um feito. Quando Débora chamou Baraque, ela soube honrar ele. Colocou ele como comandante. Ela era a juíza, ela era a líder. Ela poderia, de repente, fazer tudo. Mas ela colocou ele em honra. Agora ela falou assim, eu vou com você. A honra da batalha vai ser minha, mas você também tem a sua honra. E quando a gente vai para o capítulo 5, que tem lá o cântico de Débora, ela começa a narrar os acontecidos e ela dá honra a Baraque. E ela dá honra a Jael. Ela fala, bendita Jael entre as mulheres, porque ela foi corajosa e matou Cícera, porque ela podia ter protegido ele, apesar de ela não ser israelita, e ter conseguido um favor dele quando ele voltasse para Canaã, para a sua cidade, para o seu povo, mesmo derrotado, mas ele ainda era o comandante. E a posição dela de pôr um fim ali à história, isso fez com que a batalha se encerrasse ali, que os cananeus fossem derrotados, e Débora, na hora que soube da história, quando ela foi fazer o cântico de Débora, ela deu honra a Jael. E eu costumo dizer sempre que honra não é uma coisa que você dá, é uma coisa que você tem. Só dá honra quem tem honra. E honra, muito menos, é uma coisa que você pede. Quem é honrado não pede honra. Porque quem é honrado por si mesmo. A honra está em você. Assim como a fidelidade, a verdade, o amor, a honra está em você. Quando você é uma pessoa honrada, você não precisa pedir honra a ninguém. As pessoas vão enxergar a honra em você. Aí elas vão dar honra. A quem honra, honra. Isso está escrito em Romanos 13, 7. Paulo escreveu assim, pagai a todos o que lhe é devido. Quando ele fala a respeito de contribuição, mas também ele completa um pouco mais. Ele fala, contribuição, eu falo impostos ao rei. Ele fala, pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Pague a cada um aquilo que é dele, não retenha para si. Não retenha para si uma honra que é dos outros. Nós vivemos em dias em que as pessoas buscam muito oportunidades fáceis. E essas oportunidades fáceis fatamente implicam em desonrar alguém, em passar a perna por cima de alguém, em suplantar a oportunidade de alguém. Quantas situações nós não vemos no trabalho de pessoas que mereciam determinado aumento, determinado cargo, e outra pessoa chega e toma, seja por indicação, porque é parente do dono, ou porque fez uma manobra, uma cocó ali, como diz outro, para poder ganhar aquele cargo. Quantas vezes nós enxergamos isso no mundo hoje em dia? Mas se nós queremos andar em Deus, se nós queremos de fato andar na presença de Deus, nós precisamos aprender a andar em honra, dando a honra a quem é devido. Só que fazer isso é andar na contramão do mundo. Porque o mundo, ele massacra mesmo. As pessoas falam assim, porque os humilhados serão exaltados. E usam muito esse versículo para tentar justificar, eu estou humilhado hoje, mas depois eu vou estar por cima, eu vou humilhar todo mundo. E colocar isso como sendo algo de Deus. Primeiro que não foi assim que Deus escreveu. Deus falou assim, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando eu me coloco numa condição de submissão, quando eu me coloco numa condição de subordinação, aí então eu vou ser exaltado. Quando eu me coloco numa condição de subserviência, de amor, em amor, subserviência em amor, aí eu serei honrado. Porque é impossível uma pessoa que anda em amor que não seja honrado. Mas no mundo, nós queremos ficar sempre por cima, queremos sempre passar por cima dos outros, porque o mundo é essa pirâmide em que para você chegar em cima você precisa pisar nos outros. Mas no reino não é assim. No reino tem que ser movido em amor. No reino você tem que andar em honra no seu coração. E nós vemos isso claramente nas atitudes de Débora. Como essa mulher foi importante, o procedimento dela para o reino. Como foi importante o procedimento dela para o povo de Israel. Como foi importante ela buscar a Deus
para que a partir de então o exemplo dela todos seguissem e o povo fosse liberto. E aí nós precisamos perceber que se nós queremos trazer uma libertação para a nossa casa, se nós queremos trazer uma libertação para a nossa família, nós queremos que a gente saia de uma condição de prisão, de tristeza, de dor, de maldição. Se a gente se colocar no caminho de buscar a Deus, no caminho de uma vida em Deus, no caminho de honra, no caminho de verdade, no caminho do reino de Deus, as pessoas que estão naquela condição, que estão ao nosso redor, elas vão nos seguir. Elas vão caminhar naquilo que a gente vive, naquilo que a gente é. Então é preciso que tome essa posição como Débora tomou. Porque quando nós buscamos a Deus, não tem como você buscar a Deus e as bênçãos de Deus não virem sobre nós. É claro, no livro de Juízes, quando a gente percebe que quando o povo distanciava de Deus, as nações de fora invadiam e oprimiam o povo. Quando o povo buscava a Deus, Deus levantava uma liderança, levantava um exército e facilmente eles conseguiam vitória. E aí é constante do tanto que eles esqueciam de Deus e eram oprimidos, buscavam a Deus e venciam. Esqueciam de Deus e eram oprimidos, buscavam a Deus e venciam. Nossa, é tão claro isso, queridos. É tão fácil perceber que quando nós estamos na presença de Deus, nós somos mais que vencedores. É tão fácil perceber de como nós seguimos a orientação do Espírito Santo, ele nos conduz em caminho de vitória. É tão fácil perceber que quando nós buscamos a comunhão com o Espírito Santo, ele nos faz mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então por que nós não andamos nesse lugar? Por que nós não buscamos a Deus? Por que nós não nos posicionamos em Deus, em comunhão com Ele, para que a vitória que já é nossa, então possa se manifestar em nossas vidas? Por que não nos posicionamos contrário ao mundo e buscamos a Deus? Porque o mundo é muito prazeroso e nós ficamos com os nossos olhos enuviados com os prazeres do mundo, igual na parábola do semeador cercado de espinhos, os prazeres do mundo nos cercam e nós não conseguimos enxergar que vitória, descanso, prosperidade, saúde e paz nós só encontramos na presença dele. Por isso busque a Deus e as bênçãos te seguirão. Busque a Deus e tudo aquilo que Ele já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário vai alcançar você. Sempre foi assim, não é algo que é agora. Agora é mais fácil por causa da graça, por causa do Espírito Santo que está dentro de nós para nos direcionar, porque nós temos uma palavra que nós podemos seguir ela, guiar, mostrar o caminho, os passos, tintim por tintim. Para Débora foi mais difícil. Ela tinha que escutar do Espírito Santo, não de dentro dela, de fora, porque ela não tinha o Espírito Santo dentro como nós temos hoje. Ela precisava de uma orientação, e bastava uma. E foi uma orientação que Deus deu. E ela pegou essa orientação e chamou Baraque e disse, nós vamos porque o Senhor é conosco. E consagrou o povo, e o povo se limpou e foram, juntaram os homens e venceram aquele exército. E ficaram livres, e passou mais um grande período de paz do povo de Israel. Por quê? Porque eles buscaram a Deus e se posicionaram, rejeitando os ídolos, rejeitando os prazeres do mundo, rejeitando as coisas que estavam fora e fazendo uma escolha em Deus. É tão simples isso. É tão simples buscar a Deus. Eu não me refiro a buscar uma igreja, eu me refiro a você, buscar a presença de Deus aí. Fatalmente Deus vai levar você para congregar em algum lugar. Sim, claro, isso é importante, faz parte. Mas antes, você precisa buscar a Deus aí no seu coração. Buscar a presença dEle. Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar a direção. Ele vai te mostrar o livramento. Ele vai te mostrar que Ele te ama. Que Ele cuida de você. E Ele quer colocar você no lugar salvo. No lugar seguro. Deus quer te honrar. Mas Ele só pode fazer isso você estando na presença dEle. Amém? Então entre na presença de Deus, busque e Ele vai te honrar, porque Ele sabe fazer isso.
Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por teu cuidado em nossas vidas. Te agradecemos por tua palavra, por teu carinho, por teu amor tão incomensurável. Nós somos uma palavra sobre as pessoas que têm escutado essa ministração. Que essa palavra entre no coração delas e traga transformação. E assim como Débora, que venceu as batalhas, como uma mulher que se posicionou e foi usada por Deus e que soube honrar os outros e que soube andar em verdade, assim cada um de nós andemos pelo mesmo caminho, o caminho da tua presença, um caminho de amor, um caminho de graça, um caminho de verdade, um caminho na direção do Espírito Santo. É isso que nós oramos e declaramos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado por você estar conosco. Quero deixar aqui mais uma vez registrado que se você quiser se aprofundar nas práticas espirituais, você pode entrar no curso, se inscrever lá, simples.com, e lá nós temos todo um suporte para ensinar você, passo a passo, de viver uma vida em Deus, uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Ensinamos você a andar no Espírito, a andar nas práticas espirituais. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.